eu abro a Bíblia, eu não abro a minha palavra. Não fui eu quem escrevi, foi Deus. Se Deus escreveu através de Paulo, Paulo escreveu revelações do Senhor. Então, quando eu abro aqui, eu peço todos que acompanhem a leitura que eu estou abrindo. Todos. Por isso que eu falo, abra a sua Bíblia. Não vai buscar nenhum outro capítulo da Bíblia enquanto o pastor estiver nesse capítulo. Porque às vezes o pastor fala uma coisa, a nossa mente vaga rapidamente buscando alguma outra coisa. Não busque. Fique ali. Espere. Não corra na frente, corra do lado. Espere. Tá bom? O que eu vou ler, eu não vou interpretar. O Evangelho da graça de Deus não é Apocalipse, que tem um monte de interpretações. O Evangelho da graça de Deus é as 14 cartas do apóstolo Paulo, que não precisa de interpretação. A carta por si só já fala. E ninguém entende uma carta, por isso que eu prego, ensino aqui, minha esposa ensina, e o pastor Marcos ensina. Por enquanto são nós três que ensinamos aqui. Nós vamos pregar assim. Ninguém consegue entender uma carta lendo no meio da carta. Para você entender uma carta, você tem que ler do começo da carta até o fim da carta. Então Deus pôs no meu espírito, porque eu vejo muita gente em confusão. Por isso que muita gente às vezes sai da fila, sai da linha de combate, porque quem está ensinando que é culpado, e eu ponho em mim a minha culpa. Então, os meus sermões, as minhas aulas, serão aulas em cima de textos. Eu quero que você compreenda o que está sendo dito, e por que está sendo dito. Porque se eu pego um versículo aqui, um versículo isolado ali, outro versículo, mas eu conheço os contextos, e eu sei porque eu pego, mas a maioria não conhece. Você sabia que tem muitos de nós, e muitos que nos ouvem, que só pegam na Bíblia aqui? Eu não vou nem perguntar, porque eu não quero que ninguém seja humilhado. Há pessoas que só pegam na Bíblia aqui. Então eu quero que você, já que só pega na Bíblia aqui, então eu quero que você saiba não só o versículo que é interessante para mim. Eu quero que você saiba por que esse versículo está ali. Então, por isso que eu quero pregar em cima de cartas. A partir do próximo ano, nós vamos investir as cartas. Nós vamos o ano inteiro. Todos os pregadores aqui serão assim. Quem não tiver apto para fazer, vão ficar sentados para aprender a fazer, porque nós queremos que as pessoas aprendam e pratiquem, e só pode aprender a carta. E eu até disse assim, fiz uma analogia, né? Por exemplo, alguém diz assim, numa carta, aí a pessoa pega lá uma carta, uma folha e 2 folhas de caderno, né? Escrita, e a pessoa vai lá na segunda folha e começa a ler da segunda folha. Está escrito o seguinte: a tua tia, que é dona da fazenda, ela deixou para você 1 milhão. Aí a pessoa, poxa, minha tia, dona da fazenda, deixou 1 milhão. Fazenda provavelmente tem milho, planta milho. Será que ela deixou 1 milhão milho ou 1 milhão dinheiro? Você não vai saber se você não ler a carta toda. Você vai ficar na expectativa de ser, porque a nossa mente vai pensar logo no dinheiro, né? Mas chega lá no final da carta, está escrito, ela teve uma grande colheita de milho e deixou para você 1 milhão. 1 milhão de milhos, de espiga de milhos. Então tem que ler a carta.
Então isto vai ser de grande importância, não só para você, mas para todos que vão nos ouvir, que uma vez entendendo o que o Espírito diz, porque o que eu digo é o que o Espírito disse a Paulo. Eu não digo nada da minha mente. Eu não digo nada do que eu penso, do que eu acho. Eu digo o que Paulo disse. Então eu vou ler o que Paulo escreveu. Amém? O nosso tema de hoje: quem são os que serão arrebatados? 1 de Tessalonicenses, eu vou usar alguns textos, com certeza, fora de Tessalonicenses, claro que eu tenho que usar, mas nós vamos estudar todas as cartas. Você pode ficar em paz, que você vai aprender de verdade. Tu vai estar plantado na palavra. Você não vai, os teus ouvidos, quando ouvir mentiras, vento de doutrina, o teu ouvido vai dizer: o meu pastor já leu a carta todinha, eu já sei o que Paulo está dizendo. Isto aí não é Paulo dizendo, isso aí é a mentalidade desse pastor. Então vamos lá, 1 de Tessalonicenses, quem são os que serão arrebatados? Capítulo 1, versículo 1 diz ao versículo 10. Vamos ler só 10 versículos, depois nós vamos correr, mostrar algumas passagens. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 10. Quem são os que serão arrebatados? Você achou? Paulo Silvano. Sabe quem é Silvano? Quem é Silvano? Silvano, na Bíblia aqui, é o Silas. Quando fala Silvano, não é porque você... Cadê? Quem é Silvano? Silvano é Silas. É o mesmo Silas. Ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo. Viu? Houve uma participação de 3 aqui, né? A saudação, Paulo escreveu, mas colocando que Silas e Timóteo também estavam saudando. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça, paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Diga, tá vendo? É uma fé que opera, não é uma fé paralítica, é uma fé que se move. A operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Abnegação quer dizer, eu te amo independente do que você pense de mim. Abnegação do amor, do vosso amor. Então, a igreja, ela estava voltada para amar, estava voltada para fazer as instruções de Paulo. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. E em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, olha que Paulo está falando desse povo, olha, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor,
tendo recebido a palavra. Recebeu a palavra, irmão? Tendo recebido a palavra. Tendo recebido a palavra. Posto que em meio de muita o quê? Tribulação, com alegria da carne, do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes exemplo, modelo para todos os crentes. Todos os crentes. Aí falou, a igreja dos Tessalonicenses foi modelo para todos os crentes da Macedônia, foi modelo para todos os crentes da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor saiu desses homens, do testemunho dessas pessoas. A palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia. Olha que povo bom, hein? É o povo do Ministério Restituição. Mas também por toda parte se divulgou a vossa fé. É tão bom, né? Quando a gente tem, alguém fala da gente, de bons exemplos, né? Divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto, olha o que Paulo escreve aqui, irmãos, a tal ponto de não termos necessidade de fazer o quê? Acrescentar coisa alguma. Foi isto aqui que ele falou para a igreja de Corinto? Não. Com a igreja de Corinto ele fez o quê? Ele teve necessidade de acrescentar muitas coisas. Aí ele diz, esta igreja, eu não tive necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ai, meu Deus. Agora, olha o esforço que esse povo fez. Deixando os ídolos, diga assim, tem que deixar o pecado. Tem que deixar as obras da carne. Tem que deixar a vontade da carne e dos pensamentos. Tem que deixar. Deixando o pecado, deixando os ídolos, e vos convertestes ao Deus, a Deus, para servirdes o Deus vivo e o Deus verdadeiro, porque há muitos deuses, não são vivos nem são verdadeiros, e as pessoas estão servindo. Versículo 10. Aí, ó. Quem são os que serão arrebatados? E para aguardardes, da onde, irmão? Dos céus, a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aguardardes dos céus o seu Filho. Quantos estão aguardando Jesus Cristo? Graças te damos, papai. Com a minha mente eu oro melhor, mas com a minha mente ninguém vai ouvir. Meu Deus, a minha oração é esta: que os olhos do teu povo sejam iluminados, que a mente do teu povo sejam iluminadas, que a lei que é ministério de morte e de condenação seja totalmente removida do teu povo. Meu Deus, que a graça de Deus prevaleça, não a libertinagem, não o servir na carne, mas servir no Espírito. Nos entregamos a Ti, apresentamos o nosso culto, nossas sementes, nossa atenção pela palavra. Meu Deus, eu oro para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado a Paulo através de suas cartas, sejam agora entregue
e seja reconhecido por todos. Eu oro em nome de Jesus, para que não falte nada, para que não falte coisa nenhuma, para que não precise eu acrescentar coisa alguma a este povo, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus, e o povo do Senhor, escolhido do Senhor, amado pelo Senhor, ovelhas do Senhor, santos de Jesus, digam todos, amém, e amém, e amém, e amém. Obrigado, meu amado cooperador, plantado pelo Senhor. Quem são os que serão arrebatados? Paulo disse à igreja de Roma que nem todos que são de Israel são israelitas. Mateus escreveu, Lucas escreveu, Marcos escreveu, dizendo, nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Marcos escreveu, Lucas escreveu, dizendo, eu expulsei demônio, curei. Jesus vai falar, nunca te conheci. Então há um grupo nesta terra que está aguardando a volta do Senhor, com paz, com alegria. Como é que esse povo que aguarda a volta do Senhor deve se comportar? Paulo escreveu aqui aos Tessalonicenses que esses irmãos da Tessalônica, no versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então eram pessoas que tinham o apóstolo Paulo como homem que Deus trouxe para revelar a graça para eles, para falar para eles da graça. E essa igreja aqui que foi elogiada por Paulo, se você buscar, é a igreja que Paulo mais elogiou, foi as igrejas, né? Uma das igrejas da Macedônia, que é a igreja da Tessalônica. Então Paulo começa a dizer que esse povo era imitador de Jesus, imitador dele, que ele imitava Jesus. Paulo chegou a dizer que esse povo, o testemunho desse povo está no versículo 8, porque de vós repercutiu, ou seja, o testemunho dessas pessoas, a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas também na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo falou, eu não tenho necessidade de ficar gritando com vocês, chamando a atenção de vocês, como eu vou ter que chamar a atenção de outras igrejas. Você sabe que Paulo chamou a atenção, por isso nós vamos estudar as cartas. Porque nós vamos ver, tintim por tintim, por que Paulo chamou a atenção da igreja de Roma, por que Paulo falou à igreja de Coríntio, por que Paulo falou a Timóteo, por que Paulo escreveu a Tito, por que Paulo escreveu aos livros aos Hebreus, para quem escreveu, por que ele escreveu, qual era o sentido dessa escritura do Evangelho aos Hebreus. Então nós vamos ter bastante oportunidade, eu espero te ver por aqui, para você aprender junto comigo, tá bom? Pastor, então, quem são os que serão arrebatados pelo Senhor? Vá para o capítulo, para a segunda de Tessalonicenses, no capítulo 1, nós lemos a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10, agora nós vamos ler a 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 12. Olha o que diz. Não fique pensando que é cansativo, um versículozinho é melhor, pastor, não é. Se fosse melhor, nós não teríamos tantas abstinência da palavra, nós não teríamos tantas pessoas deixando a verdade e cavando cisternas rotas que não retêm as águas. Então o que ele diz? De novo,
A segunda e a primeira, Paulo repete praticamente. Ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, e em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça, paz a vós outros da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé, está vendo? Paulo de novo elogiando. Ele mandou uma carta, depois mandou a outra. Ele não, na segunda carta ele não brigou com a igreja sobre a fé. Ele falou: olha, a vós outros como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Diga assim, vai aumentando. Diga, o amor tem que aumentar. Olha o teu irmão, diga, você tem que me amar mais, hein? Você lembra aquele desenho do você não me ama, você não me ama. Não, como é? Hã? Como é que era o nome daquele bichinho? Você não me ama, você não me ama, você não é a mamãe, você não é a mamãe. Hã? O Baby, é. Quem lembra do Baby? Você é velho, hein? Quem lembra do Baby é velho. Mamãe, hã? Você não é a mamãe, é verdade. Então, versículo de número 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graça a Deus no tocante a vós outros, justo pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo. Amor mútuo quer dizer, não é um amor que você escolhe. Eu só quero um relacionamento de amizade só com a Rosemary. Com a Vanessa eu não quero, não. Se você pensa assim e age assim, você está agindo contra a Bíblia. Tá bom? Você não está de acordo com a sã doutrina. E Deus vai te chamar a atenção. Tá bom? Nós tínhamos uma senhora que congregava com a gente. Ela dizia assim: o senhor pode me chamar para levar para o senhor a qualquer lugar que eu pego o senhor e a sua família e levo. Eu falei: não leva aquela senhora. Aquela ali não. Viu? Não é um amor mútuo. Então ele diz, versículo 4 agora, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Paulo falou: eu me glorio nas igrejas de Deus por causa de vocês, à vista da vossa constância, fé, em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Quem é que suporta tribulações? Suportamos. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos. Diga, considerados dignos. Não pode viver no reino de qualquer jeito, irmãos. Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem adulterava não adultere mais, quem fornicava não fornique mais, quem dava falso testemunho não dê mais. É isto que Deus diz. Senão, evidentemente, o juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. De fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação a quem? Irmão, se alguém está te perseguindo, deixa o juiz julgar a tua causa. Deixe Deus, não se ire. Deixe Deus, não venha, irmão, se expor em Facebook, em redes sociais. Tem gente que se expõe, sabe? Expõe a sua vida, tentando se justificar. Irmãos, é Deus que nos justifica, irmãos. 7. E a vós outros que sois atribulados, o que vai acontecer, irmão? Alívio, juntamente conosco. Quando que nós teremos esse alívio, pastor? Quando, irmãos? Quando, da onde? Do céu ou da terra? Porque se Jesus já voltou, então ele está na terra. Se ele está na terra, não tivemos nenhum alívio ainda. Quando do céu se manifestar quem? O Senhor Jesus. Com quem? Com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Pastor, quem é que não conhece a Deus?
aqueles que foram postos para não conhecer a Deus. Por isso que Deus falou, eu nunca vos conheci, porque Deus colocou gente que iria conhecê-lo e gente que Deus não iria conhecê-lo. Ele disse, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Contra quem? Contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, tem gente que congrega nas congregações, nas igrejas, que não obedece ao Evangelho de Cristo. Tomara a Deus que no nosso meio não tenha ninguém. Tomara a Deus que só tenha pessoas que obedeçam ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue ao apóstolo Paulo. Você diz amém por isso? Não conhecem a Deus, não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que vai acontecer com eles, pastor? Estes ficarão num lugar esperando alguém botar uma oferta para pagar o preço, para poder sair do lugar de tormento. Não vai ficar. Não tem isso. Estes sofrerão penalidade de quê, mano? Qual é a penalidade? Eterna destruição. Banidos. Está escrito na tua Bíblia banido? Quem está escrito diferente aí? Lê aí, quem está escrito diferente? Está escrito o quê? Banidos. Banidos, né? Banidos. Antes, a face do Senhor. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando? Quando vier para ser glorificado nós, os seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, quem é que está esperando o Senhor? Quem será arrebatado? Eu sei que os que não creem no Evangelho não serão. Eu sei os que não conhecem a Deus não serão. Eu sei que sofrerão penalidade e serão banidos da presença do Senhor, quem rejeita o Evangelho, que já foi posto para rejeitar. Irmão, você não foi posto para duvidar do Evangelho, você foi posto para crer no Evangelho. Há coisas difíceis que Paulo escreveu. Por isso que muitas das palavras que eu pego do apóstolo Paulo, eu busco no nosso dicionário português, no Aurélio, para poder simplificar o máximo possível para que haja um entendimento absoluto no nosso meio. Para que tanto as pessoas que fizeram faculdades, doutorados, quanto aquelas pessoas que nunca entraram numa escola, não tiveram a oportunidade nem de ler e de escrever. Porque estas palavras, elas são simples, mas são poderosas em Deus. Então, quando Paulo disse, versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos... O que está escrito aí, irmão? Vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade e obra de fé. Versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em todos vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, pastor, quem é que vai aguardar? Quem é que será arrebatado? Eu sei que aqui Paulo diz que os que não conhecem a Deus, os que não recebem o Evangelho, esses serão banidos. Então, esses não serão arrebatados. Diga assim, esses não serão arrebatados. Pastor, Deus sabe quem são os arrebatados, pastor? Eu vou dar uma chegadinha aqui, rapidinho, na carta de Paulo que ele escreveu para Timóteo, na segunda de Timóteo. Vamos rapidinho, porque é logo depois, segunda carta de Timóteo,
capítulo de número 2. Olha o que diz. 2 Timóteo 2. Vamos ler num pedaço da carta, né? Não só no versículo que nós queremos. Vamos ler. Versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Está falando com Timóteo. Essa carta foi escrita para Timóteo. Então ele está falando para Timóteo. E o que de minha parte ouviste? Através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite aos homens fiéis, também idôneos, para instruir outras. Tá vendo? O que você aprende daqui, da parte do Senhor, que você também instrua outras pessoas. Participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida. Como pode alguém que foi chamado por Deus largar um culto para ir cantar pagode na Praça Manágua? Não pode, irmão. Como que alguém que é chamado por Deus pode sair por aí usando droga? Ele falou, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós estamos aqui para satisfazer a Jesus Cristo, irmão. O culto não é para satisfação própria, o culto é para Jesus Cristo. Então ele diz, para satisfazer aquele que nos arregimentou. 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, temos que lutar segundo as normas. Tem normas. Temos que aprender as normas com a palavra de Deus. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha agora, 7. Presta atenção. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Está vendo o que ele está falando? O que eu acabo de escrever para vocês, o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Então, quem vai lhe dar compreensão é o Senhor, que está na tua vida. Amém? Não sou eu não estou aqui explicando nada, eu não tenho capacidade de explicar as cartas do apóstolo Paulo, porque as cartas do apóstolo Paulo é a revelação. Eu não tenho que revelar o que já está revelado. Mas Paulo escreveu assim, mas eu vou interpretar. Não vou interpretar. A única coisa que Deus me concede interpretar aqui, sabe o que é? É as línguas quando eu falo. Espirituais. E às vezes, eu não consigo interpretar nada que o apóstolo Paulo escreveu, porque ele mesmo escreveu e disse, o Senhor fará você ter o entendimento do jeito que eu estou lhe explicando. Porque às vezes a gente está explicando de uma maneira e a pessoa está tendo um entendimento de outra maneira. Então o Senhor pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas. O que ele acabou de dizer? Que a pessoa não pode se envolver com coisas na terra, não largar a obra de Deus, trocar a obra de Deus, deixar a obra de Deus por último lugar. Então, você que é um arregimentado pelo Senhor, foi chamado por Deus, Deus te conheceu desde diante da fundação do mundo, te elegeu para Ele, para o louvor da sua glória, para cantar louvor, para celebrar, para ajudar com que o Evangelho corra a toda criatura. Você não pode se ausentar para se retirar e deixar a obra do Senhor. Por isso que ele falou, pondera o que eu acabo de dizer. Nenhum atleta se envolve. Os que estão aguardando o chamado de Deus, os que estão se preparando para o arrebatamento. Pastor, eu preciso de me preparar? Claro. Pastor, eu não sou salvo, já não estou preparado para subir? O salvo, ele anda como salvo, ele fala como salvo, ele age como salvo, ele pensa como salvo, ele espera como salvo. O salvo não é aquele que diz que creu em Jesus. O salvo é aquele que pratica o que está escrito. O salvo não é aquele que só diz, eu acredito. A prova que nós não acreditamos
é quando nós dizemos que acreditamos e quando as cartas são lidas e nós falamos, não, isso eu não consigo fazer. Então não acreditamos. Paulo diz no versículo 8, lembra de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Paulo dizendo isso, escrevendo a Timóteo. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por isso que eu digo, irmão, vamos divulgar a palavra de Deus. Pelo CD, pelas redes sociais, ela não está presa não, ela está solta a palavra de Deus. 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos de Deus. Irmãos, deixa eu parar um minuto aqui. As coisas que eu tenho suportado aqui, irmãos, só por causa dos eleitos de Deus. Porque se eu agir na minha carne, como algumas pessoas têm feito comigo, eu vou fazer muita gente tropeçar. Eu falo como o apóstolo, ele ensinou a Timóteo, e Paulo falou, Timóteo, ensina aos outros. E eu estou aprendendo com Paulo, aprendendo com Timóteo. Então ele diz, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos de Deus, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Qual é o testemunho? Para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Debate só serve para estragar a mente do povo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, que conheça a carta do Paulo, né, toda ela. Evita igualmente os falatórios, inúteis, profanos, pois os que deles usam o quê? Os falatórios, passarão a impiedade ainda maior. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes, o que eles asseveravam, irmão? Estes se desviaram da onde? Quando alguém ensina que Jesus já voltou, é um Himeneu e um Fileto. Essa pessoa está desviada da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Jesus já voltou, rapaz. E estão fazendo o quê? Eles estão pervertendo a fé de todos. Graças a Deus que não é de todos. Diga-se, a minha não perverteu. Mas diga-se, mas perverteu de alguns. Diga-se, perverteu de alguns irmãos nossos. E eu fico triste, fico ferido quando eu vejo alguns irmãos nossos sendo pervertidos na fé por causa de algum Himeneu. Paulo dava nome aos bois. Paulo dava nome, por isso que eu dou nome aqui aos bois. Agora, irmãos, 19. A quem são os que serão arrebatados? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, o que acontece? Aparta-se da mentira, do pecado, do adultério, da imundície, do roubo, do engano, da fofoca. Aparta-se da injustiça todo aquele
que professa o nome do Senhor. Você professa o nome do Senhor? Então não, você não pode estar junto com essas coisas, irmão. Não, pastor, não, nem de vez em quando, nem de vez em nunca. Paulo fala para Timóteo que nós temos que fazer o que com essas coisas? Nos apartar. Se algum irmão anda assim, Paulo diz, se aparta dele. Ele diz, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, o que tem numa grande casa? Não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, barro, alguns para honra e outros. Irmão, nós somos para honra. Temos que agir como um utensílio de honra. Não vá se misturar com gente que são utensílios para desonra. Estão desonrando a Deus, desonrando a palavra, desonrando o apostolado, desonrando a doutrina, desonrando o Espírito Santo. Estão desonrando, não estão se apartando. Então, pastor, quem são os que vão ser arrebatados? Eu sei, quem desonra não serão. Porque Deus conhece os que lhe pertencem. E os que lhe pertencem faz o quê? Ele se aparta. Diga assim, eles se apartam. Pastor, então, não é só falar que é salvo e sair, sou abençoado, próspero, eleito. Não. Diga assim, não. Diga assim, tem uma postura. Olha Paulo ainda em Timóteo, no capítulo 4, vê que eu estou lendo bastante versículos do capítulo para você poder entender. 2 Timóteo 4, 1 a 8. Vamos terminar. 2 minutos. A hora passou rápido, não sei porquê. Alguém comeu o meu tempo. Foi eu. 2 Timóteo 4, 1 a 8. Olha o que diz. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Quando é que ele vai julgar os vivos e os mortos? Pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com longanimidade e doutrina, hein? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Então, o que você vê hoje as igrejas? Cercada de mestres. Jesus já voltou na era 70. Jesus já voltou na era 70. Se Jesus já voltou, nós não estamos aguardando nada. Então nós podemos fazer o que nós queremos. Não precisa congregar, porque a igreja somos nós. Vamos farrear, porque amanhã morreremos. Ué, não vai morrer mais, porque se Jesus já voltou, não vai morrer mais. Então, eles ensinam algo que quando eles leem a carta até o final, por isso que eu quero ensinar a vocês as cartas todas até o final, porque eles, com a própria leitura da própria carta, eles mesmos caem nos próprios laços que eles montam. Eles montam um laço. Estava vendo um pregador maquiavélico montando um laço, falando coisas contra a volta de Cristo. Quando chegou na palavra, ele pulou a palavra e começou a chacotear, falou, ô irmão, você que tem a barriga grande, aí, você que está com o narigão, então distraiu as pessoas, para as pessoas perder o foco, porque a palavra de Deus, ela mesmo diz tudo, eu não preciso criar nada. A própria Bíblia diz, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, vão cercar-se de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos a quê? A verdade. Versículo 4. Entregando-se às fábulas. Não é fábulas que estão se entregando? Jesus já voltou. O arrebatamento já aconteceu. A ceia do demônio. Fábulas. A desgraça da... Olha, irmão, tem pregador dizendo, a desgraça da ceia. É como você falar no tempo da lei... No tempo antes da vinda de Cristo, fala a desgraça da Páscoa.
Deus que me livre. Já perverteram, estão pervertendo a fé de alguns. Então ele diz, 5, tu porém ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, tá vendo? Suporta as aflições, as aflições são o quê? Tentar fazer você mentir, tentar fazer você adulterar a palavra, tentar você se tornar uma pessoa fora do contexto bíblico. Sofre, suporta as aflições, faz o trabalho de um homem de Deus, cumpre cabalmente o teu ministério. 6, quanto a mim estou sendo oferecido, Paulo falando dele, por libação, o tempo da minha partida já está chegando, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo falou, tem uma batalha, temos que nos negar a nós mesmos, é um combate, já agora, aí irmão, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará, quando? Naquele dia, Paulo está apontando para algum dia, naquele dia, não somente a mim, mas também quantos? Todos quantos amam a sua vinda. Então, esse arrebatamento é para todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor, irmãos? Ele diz, a coroa da justiça já me foi dada. Estão aguardando. O Senhor reto juiz, ele diz, a qual o Senhor reto juiz. Quem é juiz reto é Deus. O juiz reto me dará diga assim, naquele dia. Diga, não somente a mim. Olha para o teu irmão e diga, também para você. Que também todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a vinda do Senhor. Quantos amam a vinda do Senhor? Então quem são os que serão arrebatados, pastor? Os que amam a vinda do Senhor. E esses que estão dizendo que o Senhor já veio, irmão, são palha seca. Se for ovelha, Deus corrige, disciplina e açoita. Se não for, é palha. É vasos preparados para a perdição. Eles sentem coceira, eles se recusam a dar ouvido à palavra. São mestres. PhD, PDT, PFL, tem um monte de mestre, tem 300 diplomas. Eu fiz a faculdade em teologia, eu sou teólogo na divindade, conheço tudo da divindade. Eu não conheço nada de Deus, irmão. Eu não conheço nada de Deus. Eu estou aqui engatinhando no conhecimento de Deus. Eu sou apenas um menino obediente a Deus. Eu quero ser sempre um menino. Eu não quero ser machão, adulto, que tem a minha arrogância de dizer, isto não é de Deus. Irmãos, o que Paulo deixou escrito dizendo, nós aguardamos o reto juiz. Quem aguarda o reto juiz? Diga, a coroa da justiça. O reto juiz está chegando, hein? Diga, está chegando. E ele vai nos encontrar assim, crendo nele, não em apostasia, não em urgia, não largando a obra de Deus. Eu já sou salvo, sabe? Eu vou passear, meu irmão. Você pode passear, irmão. Você deve passear. Você deve tirar férias. Mas você não pode tirar férias de Deus. Se você ousar em tirar férias de Deus, se você o negar, ele também te negará. Se você for infiel, ele permanecerá fiel. Como ele disse, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Irmãos, começamos aqui agora, nesta manhã, lançando algumas bases sobre quem serão os arrebatados. Nós temos aqui muitas coisas para dizer, não dá para dizer em 40 minutos, que nós gastamos 40 minutos, não dá para dizer. Então nós vamos no próximo encontro, eu creio que se Jesus não voltar, até logo mais, a igreja que se reúne aqui, vai estar reunida de novo em nome do Senhor. Assim seja, assim diz o Espírito Santo, e se você recebe a palavra, diga, eu recebo a palavra do Senhor. Amém. Fica de pé os que aguardam.